Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Louvado o nome do Senhor. Se você tem a Bíblia, abra comigo, por favor, no livro dos Salmos. O primeiro inário que já existiu. O Salmo de número 89. No Salmo 89:15, o salmista declara isto: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. E lembre-se disso, não são só palavras, é a palavra de Deus. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Isto é mais que religião. Isto é mais que ser membro de igreja. É mais do que assistir aos cultos. Isso é um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Ele andará, ó Senhor, na luz da tua face. O tema da minha mensagem é a primeira parte do texto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Francis e eu temos visto uma ação de Deus tão grande nos últimos 20 anos que é admirável. John Starnes e eu falávamos sobre isso ao virmos para o ginásio hoje, indagando que algumas reuniões do passado foram maiores do que o que está acontecendo em certas partes do mundo hoje. Em nosso programa diário, Estudo da Bíblia, alguém me perguntou há dias: você acha que nós experimentamos hoje no mundo tanto como eles experimentaram na igreja primitiva, como está em Atos? Eu creio que sim. Ainda que haja declínio espiritual hoje, mesmo que existam muitas dificuldades, eu creio que este mundo, aqui e ali, está vendo uma ação maior de Deus do que jamais em sua história. Eu creio que Deus está derramando o seu Espírito se você estiver no lugar certo. Mas temos muita gente que está remando o barco em um rio seco. O rio não está mais correndo por ali. E eles indagam porque o progresso é tão pequeno. Descubram onde o rio corre, entre nele, e você verá como é claro e refrescante. Pode não ser como você quer. Pode não ter seu rótulo no vidro. Não me interessa o que os outros pensam. Eu quero o que Deus quer. Quero descobrir o que Ele faz, onde Ele está, como está agindo, e entrar nessa corrente e nesse movimento. Nos últimos 2 anos, eu acho que Deus me tem despertado de modo ainda maior que antes para o grande valor do batismo no Espírito Santo. Não posso acentuar demais. Eu quero ser enfático e mesmo dogmático. Sem o grande poder do Espírito Santo, a igreja, de um modo geral, é sem valor. Sem o grande poder do Espírito Santo, o pastor, em geral, é ineficiente. Sem o poder do Espírito Santo, o corpo cambaleia, tropeça, cai em triste fraqueza. Mas com o Espírito Santo, Simão Pedro é transformado de uma frágil cana que era agitada pelo vento em um verdadeiro gigante de Deus, ao dizer: prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. O poder do Espírito Santo é que faz a diferença. Nossas igrejas precisam dele, porque o poder do Espírito Santo é o único poder que Deus reconhece.
Lembre-se bem disso, ouça mais uma vez. O poder do Espírito Santo é o único poder no mundo que o Todo-Poderoso reconhece. Não reconhece nenhum outro, senão o poder do Espírito Santo. Ele não reconhece o poder do talento, capacidade, personalidade, dinheiro, finanças, realizações científicas, intelectuais. Não reconhece nada disso. Só o poder do Espírito Santo na sua igreja. Lembre disso. E a palavra de Deus descreve com beleza, compreensão e de maneira muito ampla e viva a ação e atuação do Espírito. Eu tomei como texto hoje: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Religião, somente a religião é algo morto, enfadonho, triste, apático, sem brilho. É algo que não merece nosso envolvimento. Agora pense sobre isso. Ir a uma igreja, que tipo de igreja você frequenta? Você vai só porque os seus amigos vão lá e eles fazem bonitos casamentos e eles têm reuniões sociais boas? É por isso você vai uma vez por semana e acha que cumpriu o seu chamado dever religioso e graças a Deus só na próxima semana tem de ir de novo? Algo está errado com você. Você não se encontrou com Cristo. Não encontrou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque uma vez que você se encontre com esse Rei dos Reis, não importa quem você é, algo vai acontecer em seu coração, alguma coisa vai acontecer em sua vida, vai haver uma correnteza e então vai aparecer um som festivo. E eu quero ter esse som festivo. O mundo tem seu som, as diversões têm seu som, o esporte tem seu som. Está me ouvindo? A sociedade tem seu som, a instrução tem seu som, e o relacionamento com Jesus Cristo tem o seu som. Qual é ele? Qual é esse som? Muitas igrejas não ouviram isso, muitas igrejas não sabem disso, muitos pastores não sabem dele, mas esse som é a reação do povo de Deus ao poder do Espírito Santo, a adorar ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. E eu quero falar de alguns deles hoje, só alguns. Em Êxodo capítulo 28, na sua Bíblia, capítulo 28 de Êxodo, começando com o versículo 33, que fala de Arão, o sumo sacerdote. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Note bem nisto, haverá campainhas de ouro no meio delas, isso na orla da roupa de Arão, que era o sumo sacerdote. Essa sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso é para que não morra. Mas o que acontecia naqueles dias, porque estamos aqui hoje e não entendemos, a maior parte de nós, tudo o que aconteceu antes de nós até o dia de hoje. Dizem que aproximadamente 1 bilhão, não 1 milhão, mas 1 bilhão de cordeiros foram oferecidos na dispensação antiga nos sacrifícios judaicos. Uma vez por ano ofereciam o cordeiro no dia da expiação e escolhiam um cordeiro perfeito e o abriam no seu dorso,
com uma faca bem afiada, depois de o terem morto, e a garganta era aberta e o sangue corria numa bacia. Muita coisa acontecia antes, não tenho tempo de entrar em detalhes. Mas se houvesse um pequenino defeito naquele animal, eles o punham de lado e iam escolher um outro, porque ele era o tipo e a sombra do Messias vindouro e devia ser perfeito. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos. Primeiro entrava no lugar santo e à esquerda estavam os 7 candelabros de ouro. À direita ficava a mesa dos pães da proposição. Em frente, o altar do incenso com a cortina cerrada, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele entrava lá com o sangue. Lá se encontravam os querubins, 2 deles voltados para o propiciatório. A Arca da Aliança, um cofre de ouro estava lá. Esses querubins voltados para a lei violada, porque o decálogo, os 10 mandamentos violados pelo homem, estavam lá. Com a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. Esses querubins voltados para a lei violada. O homem pecou, ele é culpado, está condenado, vai para o inferno. E ele entrava naquele lugar e aí tomava o sangue. E milhares e milhares e milhares, e dezenas de milhares, e centenas de milhares de israelitas ficavam com a respiração suspensa lá fora, vendo. Era um silêncio completo. Eles ficavam todos ali de pé tremendo, porque se aquele sumo sacerdote tivesse um mínimo de pecado ou impureza em sua vida, ele seria atingido por Deus. E eles amarravam campainhas na orla das suas vestes sacerdotais. E ficavam ali escutando aquele tilintar das campainhas. Enquanto ele se movimentava, ele tomava o sangue, então o aplicava ao propiciatório. Eles escutavam, porque enquanto o som das campainhas se ouvia, eles sabiam que Deus não o tinha matado. E ele estava vivo. E o sacrifício estava sendo oferecido. E estava sendo aceito por Deus. Aquelas campainhas, o seu som era o som festivo. Era disso que o salmista estava falando, quando disse: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Se o sacrifício for aceito, a ira de Deus tinha sido aplacada, os pecados cobertos. Quero dizer isto, eu preciso dizer isto. Quando Jesus desceu naquele dia memorável no Rio Jordão, e quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa frase não diz muito a nós, mas dizia muito aos judeus. Eu vou explicar, porque por centenas e centenas e centenas de anos seus pecados não eram tirados, eles só eram cobertos, 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 empilhados sempre, cobertos, cobertos. Mas João disse: ele está aqui, ele não só cobre os pecados, mas ele tira de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Afastado como as trevas do amanhecer, no mar do esquecimento de Deus. Isso basta para mim. Glória a Deus, meu pecado se foi. Ele tira, ele tira, ele tira. Você não se emociona? Você não se entusiasma? Graças a Deus não há pecado aqui. Vocês estão vendo alguém sem pecado. Não há pecado aqui, não há pecado aqui, porque ele foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo disse na carta aos Hebreus, oh, que declaração maravilhosa é esta. Ele diz: os sacerdotes uma vez por ano ofereciam sacrifício, mas agora, por causa do sangue de Jesus, podemos comparecer a qualquer hora com ousadia ao trono da sua graça e ter ajuda em tempo oportuno.
Oh, glória! O som festivo, o som festivo. Isso é coisa pra gente ficar feliz. Você senta lá e fica torcendo num jogo da televisão ou numa corrida. Amigo, isso é coisa pra você se alegrar. Eu vi um som festivo, eu vi um som festivo, eu vi um som festivo. Bem-aventurado o povo que ouviu um som festivo. Bem-aventurado o povo que ouviu um som festivo. Oh, meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, já se foi, já se foi, já se foi. Aleluia. Glória a Deus. Lembro-me quando fui salvo. Oh, me lembro quando fui salvo. Sábado à tarde, 3 horas, de pé em frente do Teatro Princesa. Que lugar para ser salvo. Era no cinema e eu ia ver um filme. Entreguei a moeda, por aí você vê quanto tempo faz. Entreguei o dinheiro e ia ver um filme. Deveria ter Tom Mix ou outro. A bilheteria estava ali no guichê. O Espírito de Deus me falou bem lá. Eu era garoto, de 8 anos. Disse: quero salvar sua alma e separar você como vaso escolhido em meu serviço. Não entrei. Eu era uma criança, não fazia muito tempo que meus pais tinham conversado comigo a respeito de Jesus. E Deus me falou de novo, eu senti bem claro. Deus falou segunda vez, eu disse sim, não ouvi uma voz ou uma coisa assim, mas em meu coração eu disse sim. Eu acho que desde aquela hora Deus queria que eu fosse evangelista, porque eu tinha posto dinheiro lá. Minha primeira ideia foi pegar a moeda de volta. A bilheteira foi pegar o dinheiro, mas eu peguei antes. Ela ia me dar o ingresso, eles não tinham essas máquinas automáticas, eram rolos com os ingressos. Ela disse: Jimmy, você quer ou não quer? Eu disse: não vou. Apanhei o dinheiro, então passei por um supermercado. Nunca me senti tão bem assim. 8 anos, eu acabava de ser salvo. Meu Senhor! Passei por várias lojas. Fui andando, passei por outra loja e cheguei a uma sorveteria. O dono estava parado atrás do balcão e eles tinham uma dessas geladeiras antigas em que eles conservavam sorvete, também refrigerantes. Lembra? Eu costumava ir lá e tomar sorvete. E eu disse ao homem, mostrei o dinheiro e disse: quero o maior sorvete que o senhor tem aí para me vender. Eu queria um bem grande, depois chocolate, baunilha, e só havia três sabores de sorvete: chocolate, baunilha e morango. E ele encheu bem, até que estava transbordando, e me entregou o troco. E não vale a pena viver para Deus? Pois bem, eu fui saindo, eu fui andando, até que cheguei na esquina da rua. Nunca vou me esquecer, mesmo que viva 100 anos, nunca me esquecerei. Está gravado, indelével, escrito no recesso do meu coração. Eu tinha 8 anos e a única coisa que eu sabia de pecado era uma mentira ou coisa assim, mas nunca me senti tão bem na vida. Eu chupava o sorvete e dizia: aleluia, glória a Deus. Chupando chocolate dizendo: obrigado, Jesus. Cheguei ao vanilha e dizia: glória a Deus. Muitas vezes eu pensei, eu senti tão bem, tendo ainda salvo menino, pouco sabia sobre o pecado, como deve se sentir o alcoólatra e o drogado, que foi assim arrancado do fogo, do inferno, das garras de Satanás, foi salvo pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo. Oh, bem-aventurado povo que ouviu o som festivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Atos capítulo 2, começando com o versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Oh
glória! Como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Fique sabendo, se você disser uma palavra do Espírito Santo, se você não entende, nem acredita como Jimmy Swaggart, se você diz, não quero falar em línguas, eu não quero ter nada a ver com esse negócio, tenha muito cuidado com o que diz. Tenha muito cuidado com o que você disser. Se você não quer aceitar, está muito bem, mas se você não quer crer, isso fica com você. Mas, amigo, quando você fala do Espírito Santo, está falando de alguém que Jesus disse, se você falar algo contra ele, isso nunca lhe será perdoado, neste mundo ou no outro. Por quê? Por muitas razões, mas esse é o som que vem do céu. Diz aqui, vem um som do céu. Porque nosso louvor a Deus pode não ser muito agradável aos ouvidos de muitos religiosos hoje. Ele é irritante para eles, ele os constrange. Está me ouvindo? Eles ficam acanhados, eles se irritam porque tudo no seu culto é pistolado, e se eles querem mudar alguma coisa, tem de correr e ver o papel, o que está escrito. Vamos ver às 10h46. Fulano de tal vai orar. Podemos mudar? Não. Temos que seguir o programa. Você está me ouvindo? Mas eu quero ouvir o som do céu. Um amigo meu, se eu falar o nome dele aqui, todos saberão quem ele é. Ele disse que falava com alguém antes de Jesus o encher com o Espírito Santo, antes de ser cheio do Espírito, antes de ele ouvir aquele som do céu. Este homem se formou numa grande universidade e num grande seminário. E ele disse, eu quero lhe dizer uma coisa, cuidado com essa gente que fala línguas. Sei que você tem ido na igreja dessa gente, mas você tenha cuidado. Ele disse, eu admito que em geral são gente boa e para usar de franqueza vive uma vida mais limpa que nós. Mas esse negócio de línguas é do diabo. Meu amigo olhou para ele e disse, estou um pouco confuso. De fato eu não entendo. Você quer dizer que eles vivem vidas mais limpas do que nós e mais perto de Deus do que nós, que são mais fiéis a Deus do que nós, e eles são do diabo? E disse, essa é a declaração mais absurda que eu vi em minha vida. Aleluia. Eu vou dizer umas coisas controvertidas. Raras vezes faço isso, mas parei agora. Primeira, nós cremos que quando você é batizado no Espírito Santo, você fala em outras línguas. E se você não fala em outras línguas, não é batizado no Espírito Santo. Não quer dizer que não é salvo. Falar em línguas não tem nada a ver com ser salvo. Você é salvo por confiar em Jesus Cristo. Quando você for batizado no Espírito Santo e falar em línguas, você não será mais salvo do que é agora. E por que eu preciso disso? Bem, se você planeja ir para a glória hoje, eu vou pregar no seu enterro, então você não precisa muito. Mas se você vai ficar por aqui, por este mundo, e enfrentar os poderes do inferno e das trevas e o poder de Satanás, vai precisar o que Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Glória. É o que Jesus declara, e não sou eu. Isso é discutível? Não, não é. Só é discutível para aqueles que não creem. Aleluia. Alguns de vocês estão aí sentados se contorcendo e pensando, não sei por que vim, eu sei por que veio. O fato é que lá no íntimo você está cansado dessa religião velha, seca e vazia, você não aguenta mais. Já está cansado de pregadores ocos, você está faminto pela ação de Deus em sua vida, você quer que Jesus faça algo em você, e quer que ele seja tão real para você como nunca foi antes. Por isso que está aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa.
Fique sabendo, quando for batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, o falar em línguas não vai ser a maior coisa que vai acontecer a você. Está ouvindo? Presta atenção, abra os ouvidos, ouça bem. Quando você é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e falar em línguas é algo maravilhoso, e eu falo em línguas metade do tempo. Eu estava andando pela rua de uma cidade, eu estava andando orando, não gosto de perder tempo. É verdade, não estou brincando. Eu não só vou andando, eu ando, eu oro. E procuro me trajar de modo que ninguém me reconheça. Eu ponho alguma coisa na cabeça e pareço mais um corredor qualquer. E ponho uma camisa estampada e roupa de correr e ponho uns tênis velhos e... Francis vive me falando a respeito da minha barriga. Ela diz que eu não estou mais tão elegante como deveria ser, então faço uma pose a mais elegante possível. E eu vou andando pela rua dessa cidade grande, deve ter uns 10 milhões de habitantes, e ainda são só 7 horas da manhã. E eu estou andando pela rua, orando, procurando lugar para orar. Senhor, abençoa a cruzada, só orando. E alguém diz: olá, Jimmy Swaggart, como vai? Como se nos encontrássemos toda manhã há 50 anos. E eu estava andando por aqui outro dia. E eu ia pelo trilho do trem, e o maquinista desceu e disse: eu vou à reunião de hoje. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém crê em falar em línguas mais do que eu, mas quando você é batizado no Espírito, a maior coisa que vai acontecer a você é que você vai receber uma revelação de Jesus Cristo, como nunca recebeu antes em toda a sua vida. Você vai aprender dele, você vai amá-lo, vai adorá-lo, como nunca o adorou antes. Existirá uma intimidade. Ele não só estará lá, chegará perto de você, encherá seu coração pelo poder do Espírito Santo. Você vai ouvir o som festivo, você vai ouvir o som festivo. 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18, 1 Reis, versículos 39 a 41. O que vendo todo o povo caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É Elias no Monte Carmelo. O fogo caiu. Versículo 40 diz que Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. E então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Oh, glória. Eu quero dizer uma coisa. Eu sei que estou falando, sinto meu espírito. Deus falou ao meu coração. Eu sinto uma frieza. Oh, já vimos algumas coisas, já vimos Deus agir bastante, mas se Jesus demorar, nós ainda não vimos nada. Eu creio nisso como nunca acreditei em minha vida. Creio nisso. Eu sei que Deus vai atuar. Eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Eu ouço o ruído, ele vem vindo. Eu vou lhe dizer brevemente o que Deus me disse. Deus me disse que está vindo o juízo ao mundo, mas ele vai protelar se o seu povo crer nele. Ele vai mandar um derramamento do Espírito e milhões irão ser salvos pelo sangue de Jesus. Abundante chuva. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, não tenho tempo. Não tenho tempo. Aleluia. O som do Pentecostes está trazendo chuva. O som do Pentecostes está trazendo chuva. Um certo pastor me disse há dias, ele é famoso. Vocês reconheceriam o seu nome, não digo, mas ele disse: Jimmy Swaggart, não sei o que fazer, não sei onde ir. Ele não é pentecostal, ele não é pentecostal. Ele disse: há 2 anos eu não me assentaria à mesma mesa com você.
Mas agora eu não sei o que fazer. Eu disse, o que você precisa é o Espírito Santo. Aleluia. O ruído de abundante chuva, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. O rei Acabe foi um dos reis mais ímpios que se assentou no trono. E você olha ao redor hoje e diz, este mundo vai muito mal, está muito depravado para Deus poder atuar. Pois Acabe pode estar no trono, vai ter outro ruído de abundante chuva. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Glória a Deus, bem-vindo. Fique sabendo, bem-vindo. Aleluia. Construímos uma igreja em nossa cidade e podemos acomodar 7.000 pessoas e já está pequena. Já ficou muito pequena. Vou dizer aos pastores que estão construindo templos, vocês nunca viram isso antes da vida. Igrejas para 6, 7.000, 10.000 pessoas, todas elas vão ficar muito pequenas. Estão ouvindo o que eu digo? Não estou falando de qualquer pastor, mas estou falando de pastores que já ouviram o som do céu. Pregadores que têm o que dizer, pregadores que estão cheios do Espírito Santo e poder. Eu vou dizer mais uma coisa, vocês procurem uma igreja, não importa o nome que ela tem, e você está frequentando um velho mausoléu que diz que o tempo de milagre já passou e não acredita mais na Bíblia, não crê que Jesus está vivo e no poder do Espírito Santo e não crê que Deus ouve orações. Saia dessa igreja seca e morta, saia o mais depressa que puder e vá a uma onde a glória de Deus seja real e que o pastor ama Jesus e que o poder de Deus atua. Entre nessa igreja e ouça o ruído de abundante chuva, porque bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Muito bem, segundo Samuel, preciso encerrar. Segundo Samuel 5, 23 e 24. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu, não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, e o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Não há derrota para o povo de Deus. Não há derrota para o povo de Deus. Você me ouviu? Se estivermos seguindo a Jesus, eu quero que fique claro isso, quero que vocês entendam. Se vocês estão se arrastando, sem saber como vai ser, leiam a última página da Bíblia, nós vencemos. Glória, eu espiei lá e li. Aleluia. Eu espiei lá e li, vencemos. Glória a Deus, não há derrota. Alguém diz a igreja está declinando, mas não está declinando. A igreja está ficando mais forte do que nunca. É uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Está maior do que jamais foi, mais forte do que nunca, cada vez mais cheia do Espírito, porque ouvimos o ruído do céu. Não há derrota para o povo de Deus. Vocês estão me ouvindo? É uma coisa no mundo que Deus não aprova, é ver um crente andando por aí com cara comprida, como se estivesse chupando limão o dia todo. Meu Deus, o mundo vai acabar, a coisa vai se desmoronar completamente, é o fim mesmo, não sei o que vou fazer da vida, o dinheiro não vale mais nada, meus sapatos estão furados, minhas calças estão remendadas, nós vamos acabar perdendo o que temos, estamos num verdadeiro beco sem saída. Amigo, não importa o que vai acontecer, o povo do Todo-Poderoso vai vencer, ter o poder do céu, porque bem-aventurado é o povo, bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Glória! Não haverá derrota para o povo de Deus. Vocês estão vendo um pregador vitorioso. Estão vindo? O fato é que alguns de vocês crentes simplesmente não sabem jogar o jogo da vida, jogam errado, jogam pelas regras do diabo. Não faça isso. Saiba disso, quando você entrar em campo para jogar, o diabo vai fazer tudo para você ser derrotado. Não dê atenção a ele. Não arrede o pé. Continue atacando e mostre que não é um perna de pau. Você diz,
Já chutei a bola fora várias vezes. Eu não vou jogar pelas regras do mundo. Não vou fazer isso. Eu vou continuar atacando o diabo. Ele pode me derrubar, mas Jesus logo me levanta. E eu vou continuar com aquela bola até que marque o gol da vitória. Porque eu posso ouvir o ruído de abundante chuva. Eu posso ouvir o som de vitória no alto das amoreiras. E vamos derrotar os filisteus. Glória. Aleluia. Eu tenho muita admiração, sabem, por Davi. Ele sempre foi meu herói. Eu vejo Saul exibindo a sua armadura. Ele vai enfrentar Golias. Nem pode andar, ela pesa 40 quilos. Ele anda um pouco e aí diz, isso não funciona. Oh, aleluia! Mas Davi estava pronto. Ele justamente tinha vindo de matar o urso e matar o leão. E ele apanhou 5 pedras e as colocou dentro de uma funda. É como o Espírito Santo. Deus sempre escolhe isso. Você me ouça, Deus sempre escolheu aquilo que você pensa que Ele não vai escolher. Fique de cabeça erguida. Você é filho de Deus. Quando você for falar ou andar ou marchar, lembre-se que você é o filho de Deus. Ande com altivez. 3 coisas você não deve fazer. Lembre-se disso. Anote no seu livro. Não se esqueça. Se você esquecer tudo mais, lembre disso. 3 coisas que não deve fazer. Primeira, não diga não à esposa. Segunda, não puxe a capa de Superman. Terceiro, como filho de Deus, não ande por aí de cabeça caída. Aleluia! Oh, glória! Quando acordar, diga, esse é outro dia que o Senhor fez. Eu vou me regozijar e alegrar nele. Eu vou me regozijar e alegrar nele. Eu vou me regozijar e me alegrar nele. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Mais um. Pare o relógio. Mais um. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Este é o último som que esperamos. Quando ele chegar aos portais da glória e disser, vem querida, vem meu amor, e vamos para o céu. Vamos para o céu. Vamos para o céu. Não terminei esta mensagem. Poderia pregar o dia todo, só tocaria a superfície. Mas vou encerrar dizendo isto, é para você. Jesus estava aquele dia na festa. E então, no 8º dia, o último dia, eles tomaram o cálice dourado, e o mergulharam nas águas do poço de Siloé. Oh, que dia! Tinham feito aquilo por muitos séculos e séculos. E milhares esperavam, e Jesus estava lá nesse dia. E eles o apanharam e o colocaram à água. Então ela correu e desceu pelo ribeiro de Cedron. E quando o cálice dourado era tirado e a água era derramada, e então as trombetas soavam. E antes de elas tocarem, Jesus clamou em alta voz, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Como diz a Escritura, que do seu ventre fluirão rios de água viva.
Isso ele dizia do Espírito Santo. Hoje, nenhuma pessoa tem de derramar água do cálice dourado. Seu lado foi rasgado. E nós chegamos a ele e bebemos. Bem-aventurado o povo que conhece som festivo. Curve a cabeça, por favor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, hoje eu ouço o som. Eu ouço o som, eu ouço o som, eu ouço o som. Senhor, eu te peço que tu venhas fluir neste auditório e que possamos beber. Porque bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo. Peço em nome de Jesus, curve a cabeça, feche os olhos, eu sinto a presença de Deus por todo este auditório. E eu quero dizer que o rio está correndo. Tudo que você precisa é entrar. Põe os pés no Jordão e ele se abrirá. O que você tem de fazer é entrar. Ele me diz que lhe fale isto. Se você é salvo, mas não foi batizado no Espírito Santo, ele está dizendo que você venha e beba. Esta sede insaciável será satisfeita e só então ela será satisfeita. Oh, eu sei do que estou falando. Eu sei do que estou falando. Há mais do que essa religião fria e morta. A vida em Jesus. Quantos desse auditório querem agora dizer de coração: Jimmy Swaggart, estou salvo, sei que estou salvo, Jesus me remiu, estou certo disso, mas ainda não fui batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. E eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quero erguer o seu braço em todo esse auditório, lá atrás, na frente, dos lados. Obrigado. Agora vou pedir que todos se levantem. Por favor, todos se levantem. E venham agora mesmo, enquanto cantam.